Lucas 2, 41 ao 52. Diz a palavra do Senhor assim: Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, é sobre ela que nós vamos caminhar essa noite. Deus, traz ao nosso entendimento tudo aquilo que o Senhor quer e que a gente ouça a tua voz, Pai. Que a gente entenda as verdades que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós estamos aqui para louvar e adorar o teu nome e para que o Senhor transforme a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui é muito interessante porque aqui a gente pode entender um pouquinho sobre a infância e adolescência de Jesus e como que foi esse processo, né? E aqui eu quero contar para vocês uma história, e eu não sei se você já passou por isso também. Eu tenho uma filha, ela vai fazer 11 anos agora. Ela tem 10, vai fazer 11, a Júlia, e eu creio que a maioria de vocês conhece ela. E quando ela tinha uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, a gente levou ela no parque, aqui no Ramiro. Todos conhecem, né? Já foram no Ramiro, já levaram as crianças para brincar lá. E a gente levou ela para brincar lá naquele lugar, no parque. E eu e a Fernanda estávamos sentados no banquinho, de olho nela, e ela brincando. E ela estava próximo da gente, uns 50 metros, e a gente olhando para ela, e ela lá brincando. E sempre de olho. Queridos, numa questão de menos de 15 segundos, uma virada para o lado, quando a gente olha, cadê a Júlia? E naquele momento o desespero bate, né? A gente pensa, meu Deus, o que aconteceu? A gente foi correndo para onde ela estava e ela não estava lá, e a gente procurando, desesperado, parece que o seu olho fecha e você não consegue enxergar mais nada, e o desespero começa a tomar conta, e a gente pensa, meu Deus, onde é que ela está, Senhor? Onde é que ela foi parar? E a gente não viu o que aconteceu, e as pessoas do lado não sabiam quem era ela, e a gente naquela angústia, preocupado, procurando, até que então a gente olha para dentro de um tubo, e lá estava ela sentada, lá dentro, rindo da nossa cara. Porque ela vendo a gente desesperado procurando ela, e ela estava lá sentada, e ela falou assim: eu me escondi aqui porque vocês não quiseram brincar comigo. E eu falei, meu Deus, eu só não vou te bater agora porque eu te amo, eu estava muito desesperado. E quantas vezes a gente, eu não sei se você já passou por essa situação, mas ter essa sensação de perder alguém que você está com o olho naquela pessoa, no seu filho, e de repente do nada ele some, é uma angústia muito grande. E aqui eu me coloco no lugar de José e Maria, pensando naquele momento, o que eles passaram quando eles olharam para trás e perceberam que Jesus não estava com eles. E aqui é algo interessante porque Jesus já era grande, ele já era adolescente, então ele tinha 12 anos e ele não estava com eles. E naquele momento eles olharam e pensaram, poxa, Jesus está com a gente. E eles perceberam que ele não estava. E eu tenho certeza que a angústia tomou conta do coração deles. E aqui a gente entra então nessa história, nesse contexto, naquilo que Jesus nos ensina através dessa palavra, através desse texto que a gente acabou de ler. E como de costume, os pais de Jesus, eles iam todos os anos para Jerusalém. E aqui quando a gente lê, a gente vai ver que é a festa da Páscoa, ou seja, era o evento, a festa mais importante do povo judeu, que representava a saída do Egito, representava todo o fim daquele cativeiro e a caminhada para a Terra Prometida, ou seja, eles estavam indo todos os anos para ir para fazer o sacrifício no templo, levar o seu cordeiro, a pombinha que eles precisavam fazer o sacrifício para que houvesse a remissão dos pecados deles, ou seja, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo dos Santos e lá fazia o sacrifício para que o povo pudesse ter sobre ele a expiação dos seus pecados. Então todos os anos eles faziam isso. Todos os anos era um evento esperado por eles.
Ou seja, eles se organizavam para que eles pudessem participar dessa festa. E Jesus morava com a sua família em Nazaré, que é em torno de 140 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, eles precisavam planejar essa viagem. Por quê? Porque uma viagem de 140 quilômetros naquela época não se fazia em um dia. Se fazia em 1, 2, 3 dias. Então eles tinham que se preparar para levar todas as coisas necessárias, os mantimentos, os suprimentos. Muitas vezes barraca, porque eles precisariam dormir no meio do caminho. Ou seja, era uma travessia pelo meio do deserto. Então era algo muito hostil, não era algo simples. Então havia toda uma preparação para que eles pudessem ir para aquele lugar. E como diz a palavra de Deus, todos os anos eles faziam isso. E eles viajavam sempre em comunidade, não viajavam sozinhos, justamente pelos perigos, justamente porque havia necessidade de mais pessoas estarem juntas para um dar um suporte para o outro, para que eles pudessem se proteger, não fossem assaltados, então, porque era um caminho muito perigoso até a chegada em Jerusalém. E naquele lugar, Jerusalém naquela época era uma grande cidade e tinha em média mais ou menos 25 mil habitantes. Só que nesse período da festa da Páscoa, ela chegava a mais de 85 mil habitantes, ou seja, era muita gente. Então você imagina estar naquele ambiente com crianças, com pessoas que você nunca viu e no meio de uma multidão muito grande. Então você tinha que estar muito atento para que a pessoa não sumisse. E eu imagino quando José e Maria entendem e percebem que já voltando para casa, Jesus não estava com eles. E o desespero provavelmente tomou conta deles. Você que é pai e mãe sabe, assim como eu passei essa angústia, e saber que o teu filho pode ter desaparecido, traz algo muito ruim para o seu coração. E meditando nesse texto, meditando nessa palavra, entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, o tema da minha palavra é: não perca Jesus no caminho. Não perca Jesus no caminho. José e Maria passaram por uma situação angustiante, mas muitas vezes, trazendo para a nossa realidade, quantas vezes na nossa caminhada a gente acaba perdendo Jesus no nosso caminho? A gente acaba tomando decisões, a gente acaba tomando caminhos que Jesus não está conosco. Que a gente acaba fazendo as coisas, a gente acaba vivendo de alguma forma, e quando a gente menos percebe, Jesus não está conosco nesse caminho. A gente acaba se perdendo nesse caminho e esquece do principal. José e Maria esqueceram do principal, que era Jesus. E quando eles se deram conta, eles ficaram angustiados e começaram nessa busca ensandecida por achar ele. E aqui o Senhor me trouxe algumas verdades para que a gente possa ter um entendimento e que a gente tenha uma transformação pela sua palavra, pelo seu Espírito nas nossas vidas essa noite. Algumas características de pessoas que estão perdendo Jesus pelo caminho. E às vezes você vai olhar para essas características e você vai se identificar com algumas delas. E é um momento, essa noite, o Senhor preparou para que a gente possa entender: Senhor, eu preciso de Ti em todos os momentos. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai perder Jesus pelo caminho. Porque melhor é o final do que o começo. Então, se até aqui algumas situações, alguns caminhos que você tem caminhado, Jesus não está com você, essa noite Ele quer entrar nos caminhos com você. Ele quer entrar na sua vida de uma vez por todas, para que tudo aquilo que você faça, todos os caminhos que você vem andar, Ele esteja em primeiro lugar na sua vida, e Ele não vai se perder no seu caminho, mas você vai viver caminhando de mãos dadas com Ele. Amém? E a primeira característica de alguém que perde Jesus pelo caminho, que pode estar perdendo Jesus pelo caminho, é quando você acha que Ele está com você, mas na verdade Ele não está. Quantas coisas que a gente faz? Eu estou na igreja, então tudo aquilo que eu faço, eu tenho certeza que Jesus está comigo. E às vezes você está tomando decisões, você está vivendo uma vida que muitas vezes Ele não está presente. Você acaba tomando rumos, tomando caminhos, por quê? Porque você acha que Ele está com você, mas em momento algum você olhou para trás e perguntou: será que o Senhor está comigo nisso? Será que eu estou tomando a decisão certa nas circunstâncias que eu estou vivendo? Será que tudo aquilo que eu estou fazendo tem agradado ao coração de Deus? Será que Ele verdadeiramente está caminhando comigo em todo o tempo? Tem lugares que eu e você muitas vezes podemos estar, que a gente acha que Jesus está com a gente. Se a gente olhar aqui o texto, quando José e Maria olham para trás, eles olham e acham que Jesus está caminhando com o pessoal, Jesus está com os parentes, com os amigos. Eles achavam isso, mas Jesus não estava de fato lá. E às vezes tem coisas que você está vivendo hoje, que você crê que Jesus está nesse negócio, mas você em momento algum chegou e disse para Ele: Senhor, entra comigo nisso. Senhor, faça parte desse negócio comigo. Eu quero entrar nesse relacionamento, mas eu quero que o Senhor entre primeiro. Eu quero entrar nesse negócio, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Senhor, será que eu devo seguir por esse caminho ou por aquele?
Jesus não responde. Então é por esse ponto aqui. E a gente vai tomando decisões, a gente vai agindo com as nossas próprias forças, com as nossas próprias vontades, achando que Jesus está dando aval para as coisas que a gente está fazendo, e quando a gente menos percebe, a noite chega e a gente percebe que o Senhor não está com a gente. E quando a Bíblia fala sobre noite, a gente entende que a noite, o choro pode durar uma noite, mas na manhã a alegria vem. Ou seja, a gente não precisa esperar a noite chegar, o dia mau chegar, as circunstâncias ruins chegar para perceber que Jesus não está com a gente. A gente tem a oportunidade de ser alertado por Ele em todos os momentos e dizer: filho, eu quero estar contigo. Abre mão da tua, muitas vezes, do teu orgulho, da tua soberba e achar que você está fazendo aquilo que me agrada, e entenda qual é a minha vontade para a sua vida. Então, queridos, essa noite o Senhor está nos mostrando que tem muitas coisas que pessoas estão aqui, que estão ouvindo, que estão fazendo, estão achando que Jesus está nisso. Mas é o momento de perguntar para Ele: Senhor, o Senhor realmente está comigo nisso? Senhor, o Senhor está realmente caminhando comigo em todos os meus passos? Ou será que tudo aquilo que eu tenho feito muitas vezes é vontade do meu coração? É para agradar os meus desejos? E Jesus, no seu ministério, Ele nos ensina algo muito poderoso. Aquele que quiser andar comigo, aquele que quiser seguir-me, né? Tem que negar-se a si mesmo. Quantas coisas você vai precisar abrir mão, você vai precisar se negar para que Jesus possa caminhar com você? Quantas coisas você tem feito que muitas vezes está faltando só você entregar? E você diz: não, Senhor, até aqui eu vou contigo, mas daqui para frente deixa que eu resolvo. Daqui para frente é comigo. E Jesus já não está mais com você faz algum tempo. E a gente acaba tomando decisões erradas, a gente acaba tendo consequências. E a gente clama: Deus, por que está tão difícil? Por que a situação não muda? Porque faz tempo que o Senhor já falou para você que Ele não está com você e você não entendeu ainda. E essa noite o Espírito Santo está dizendo para nós: ei, eu quero estar com você. Eu quero que você esteja comigo, mas é conforme a minha vontade. Entende que negar-se a si mesmo é dizer: eu não tenho mais vontades, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A gente tem que ter esse entendimento, meu irmão, para que a gente possa viver uma experiência diferenciada com Cristo, para que a nossa vida seja bem sucedida em tudo que a gente for fazer. A gente precisa meditar na sua palavra de noite e de dia, falar sobre ela e entender que Ele precisa estar conosco em todas as nossas decisões, em todos os nossos caminhos. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje, que a partir de agora, as decisões que você for tomar, não vai ser no achismo, não vai ser nas suas vontades, não vai ser naquilo que você pensa, nas suas emoções, mas vai ser sim, debaixo da direção do Senhor. Como Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. E quantas vezes a gente diz: Senhor, se o Senhor for comigo, eu não vou. Com as nossas atitudes, com as nossas respostas diante daquilo que Deus nos apresenta. E essa é uma noite para que a gente possa ter esse entendimento, essa exortação de entender que eu preciso estar no caminho com Jesus. A segunda característica de alguém que está perdendo Jesus pelo caminho é que nós procuramos muitas vezes Ele nos lugares errados. Olha o que diz o verso 44 desse texto. Verso 44 fala assim: pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Ou seja, eles caminharam um dia todo achando que ele estava com ele, fazendo aquilo que achavam que estavam certos. E quando eles se tocaram e perceberam que Jesus não estava com eles, eles começaram a procurar onde? Nos seus parentes, nos seus amigos. Quantas vezes eu e você, quando precisamos tomar uma decisão, precisamos buscar algo da parte do Senhor, ao invés de ir diretamente na fonte, ao invés de ir diretamente na presença do Pai, nós vamos procurar conselhos com quem não está preocupado com o nosso propósito, quem não faz parte daquilo que o Senhor tem para nós. E a gente acaba procurando pessoas, a gente acaba procurando situações, a gente acaba procurando coisas para que o nosso ego, a nossa necessidade, a nossa vontade seja saciada. A gente procura pessoas para falar aquilo que muitas vezes a gente quer ouvir, quando Jesus está dizendo: ei, eu é que posso te dar a resposta certa. Eu é que posso te dar a direção certa. E a gente muitas vezes fica batendo cabeça, né? Vivendo como o cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Porque a gente acaba tomando decisões erradas e procurando ajuda com quem não pode nos ajudar. Procurando auxílio de quem não pode nos auxiliar. Obviamente, a palavra de Deus diz que nós precisamos procurar na multidão de conselhos a sabedoria, isso é verdade. Mas muitas coisas, querido, a gente revela para pessoas que não estão comprometidas com o nosso propósito.
E eu preciso buscar em Deus a direção certa para saber o que eu preciso fazer. Às vezes você tem aberto seu coração com pessoas que não estão preocupadas com você, que muitas vezes até querem te ver mal. Procurando com pessoas que não vão resolver o seu problema, porque só quem pode resolver é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é Jesus. E é Ele que pode te dar direção, é Ele que pode transformar a sua vida. E muitas vezes, como José e Maria estavam procurando Jesus com as pessoas erradas, cara, Ele não está lá, Ele não está nesse lugar. Onde você tem colocado e depositado a sua fé? O que você tem acreditado? Quais são as coisas que você tem se agarrado de forma que isso aqui eu não solto, isso aqui não largo? Quando verdadeiramente nós precisamos confiar em Jesus, confiar na sua palavra, confiar naquilo que Ele já falou sobre nós, caminharmos sobre a sua palavra. Pedro, quando ele sai do barco, ele anda sobre as águas, ele não está andando simplesmente sobre as águas, ele está andando sobre uma palavra. Jesus olha para ele e fala, vem, e ele bota o pé fora do barco e ele começa a andar sobre as águas. O que Jesus tem te mostrado, o que Ele tem te falado, que você tem muitas vezes deixado de lado, e você se agarra à circunstância? Ah, Senhor, eu não posso abrir mão desse emprego, porque, poxa, é isso que me traz segurança. Ah, Senhor, eu não posso abrir mão de tal coisa, porque isso me dá segurança. Até quando, Samuel, você vai fazer aquilo que não agrada mais o meu coração? Samuel, quando ele estava apegado a Saul, e Deus já tinha o rejeitado, até quando você vai rejeitar aquilo que eu tenho falado para você? Até quando você vai viver dessa forma que tem feito com que você não alcance os sonhos, os projetos que eu tenho para você? Até quando você vai me procurar nos lugares errados? Ao invés de muitas vezes a gente ir para a palavra do Senhor, a gente vai buscar um profeta, algo, e não tem nada de errado nisso, irmão. É bom, é poderoso. Eu creio que Deus usa profetas, usa pessoas, usa muitas coisas diferentes para que Ele fale conosco. Mas muitas vezes a gente tem esquecido de olhar a palavra dEle, meditar na palavra dEle, e vai buscar em outras circunstâncias, em outros lugares, onde Ele já nos respondeu aqui na sua palavra. A gente muitas vezes tem preguiça de meditar na palavra do Senhor, mas a gente muitas vezes faz várias coisas, várias loucuras, para satisfazer os nossos desejos e procurar satisfazer aquilo que a gente quer. E o Senhor está nos alertando, ei, eu não quero me perder no teu caminho, eu quero estar contigo todo o tempo, só que você precisa procurar no lugar certo. Você precisa saber onde eu estou, e Ele está aí dentro do teu coração. Muitas vezes a gente tem que parar de olhar para fora e olhar para dentro de nós, e sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, Ele está aqui dentro. Eu preciso me acalmar e chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso te ouvir. Só que para que a gente ouça a voz dEle, eu preciso olhar a palavra dEle, eu preciso meditar na palavra dEle. E tudo aquilo que você precisa, querido, está aqui. Está nessa palavra, é ela que fala conosco. E olha que interessante, quando Jesus estava com seus discípulos e vários deles começaram a questionar sobre Ele, muitos deles, quando Jesus começa a falar sobre o Evangelho, falar sobre que nada é tão simples, viver por Ele não é tão simples, um começou a se levantar e vários foram embora. E ficaram só os 12 com eles. E Jesus olha para eles e fala, vocês também não vão embora? Vão procurar em outros lugares? Vão procurar outras coisas? E Pedro fala para ele algo poderoso, através da parte de Deus sendo usado, Pedro sendo usado por Deus, dizendo, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Ei, querido, onde você tem ido? Onde você tem buscado? Quais são as fontes que têm te alimentado? Quais coisas você tem colocado no lugar de Jesus que só pode trazer algo poderoso para a sua vida e você tem colocado no lugar dele? E muitas vezes a gente atende pessoas também e as pessoas chegam para nós e falam assim, agora só me resta orar. Quando na verdade tem que ser o pré-requisito, a primeira coisa, eu tenho que colocar diante de Deus em oração primeiramente para saber aquilo que Ele quer me falar. E às vezes a gente está tão preocupado com as vozes do mundo, o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão achar de mim, o que o mundo vai falar sobre mim, quando eu tenho que me preocupar o que o Senhor já falou sobre mim. E é sobre isso que nós temos que caminhar, é sobre essa verdade que não muda, é a verdade que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Você é filho amado, você é sacerdócio real, você é povo exclusivo de Deus, você é nação santa, você nasceu para que você possa dar certo conforme a vontade do Senhor. Então essa noite o Senhor está te dizendo, ei, para que você não me perca no caminho, para de buscar em lugares que você não vai me encontrar. Você vai me encontrar na minha palavra, na sua intimidade, no seu relacionamento com o Senhor. Deus, Ele não é um Deus de atacado, Ele não se move por várias pessoas. Ah, se fulano de tal, meu pai tem o Senhor, eu também tenho. Não, querido. O Senhor, Ele tem intimidade, Ele quer relacionamento.
Eu posso sim conhecer o Deus dos meus pais, mas até o momento que ele vai ser o meu Deus, o meu Senhor e Salvador. E a partir desse momento eu começo a caminhar com ele, eu começo a ouvir a voz dele. A Bíblia diz que nós ouvimos a voz do nosso bom pastor e nós a reconhecemos. E essa noite o Senhor está te chamando. Abra o teu ouvido espiritual para ouvir a voz do Senhor. Se desconecte das vozes do mundo. Se desconecte das suas vozes interiores e comece a ouvir a voz do Senhor, que é doce e agradável. Se a Júlia falar aqui no meio de todos vocês, eu vou ouvir a voz dela e eu vou reconhecer quem ela é. E se eu falar aqui, ela vai reconhecer quem eu sou. Porque nós temos intimidade, nós temos relacionamento. E Deus, ele anseia por isso. Ele quer todos os dias estar conosco. Quando ele estava lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, na viração do dia 6 horas da tarde, todos os dias o Senhor se apresentava diante de Adão e Eva. Porque ele tem interesse, ele tem prazer em estar em comunhão conosco. Ele quer ter intimidade com cada um de nós. E querido, tudo aquilo que você tem buscado na presença de Deus, tudo aquilo que você quer, você só vai ter respostas se você tiver intimidade com o Senhor. Se hoje você decidir sair do raso e mergulhar mais fundo, entenda que você vai viver coisas grandiosas na presença de Deus. Muitas vezes a gente está disposto a querer coisas de Deus, mas a gente não está disposto a abrir mão para ter intimidade e tempo com Ele. Quantas coisas têm roubado o seu tempo durante o seu dia? Quantas coisas você tem feito que tem roubado o seu tempo na presença de Deus? Ah, hoje eu não estou com vontade de orar. Aí que você tem que orar, irmão. Aí que você tem que dobrar o seu joelho e clamar pela presença do Senhor. Viver por Cristo não é sobre sentir, mas é sobre saber. E eu preciso saber que eu tenho que ter intimidade com Ele todos os dias. Se eu não me alimentar na presença dEle, eu não consigo vencer as lutas diárias, porque não é pela minha força, mas é pelo Espírito que habita em mim. Querido, como você tem vivido diante da presença do Senhor? Quais são as vozes que você tem ouvido? Onde você tem procurado a direção que você precisa? É legal a gente estar aqui em comunidade, isso é maravilhoso e nós temos que sim estar aqui. Mas é na nossa intimidade, querido, que nós vamos ter relacionamento com o Senhor. Nós estamos aqui para adorar e louvar o nome do Senhor, para como igreja transformar a vida um do outro por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Mas é na nossa intimidade, é no nosso relacionamento com Deus que Ele vai revelar tudo aquilo que Ele tem para nós. É onde nós transbordaremos para que vidas sejam alcançadas através daquilo que Ele fez em nós. Até quando a gente vai viver de culto em culto, de muitas vezes retiro em retiro, encontro em encontro, achando que o próximo vai transformar a minha vida? E não vai, querido. Quem vai transformar a sua vida é Jesus. Está na hora de a gente ter esse entendimento de dizer: Senhor, eu quero procurar em Ti, porque é só o Senhor que tem palavras de vida eterna. É só nele que nós vamos encontrar isso. É só através dele que nós vamos viver aquilo que nós temos para viver nessa terra, onde vai agradar o coração do Pai. Você está disposto? Você está disposto? Aleluia. Entenda que você não está prometendo isso para mim, não para essa casa, mas para o Senhor. E o Senhor ouve tudo aquilo que nós falamos. E entenda, querido, o Senhor, Ele não faz num passe de mágica as coisas acontecerem, mas Ele proporciona situações acontecerem para que a sua fé seja testada e você seja aprovado diante da presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos algo extraordinário do Senhor, nós queremos viver milagres, nós escutamos testemunhos, isso é maravilhoso porque edifica a nossa fé. Mas quantas vezes nas provas que nós vivemos no dia a dia, nós somos aprovados naquilo que o Senhor tem para nós? É o momento de nós pararmos de procurar Jesus nos lugares onde Ele não está e saber onde Ele está na nossa vida. Colocá-lo Ele como centro da nossa vida. Amém? A terceira característica de quem está perdendo Jesus no caminho: nós muitas vezes queremos acelerar o processo. E aqui a gente pode entender justamente com esse texto. Jesus, ele tinha 12 anos. Quando começou o ministério de Jesus? Com 30. Naquela época, o ministério de um sacerdote poderia começar apenas com 30 anos, porque ele precisaria passar por todo o processo. E aqui é interessante porque lá no Oriente Médio, no Oriente, naquela região, não existe adolescência. Então Jesus estava completando 12 anos e ele estava entrando passando por um rito que chama no judaísmo de bar mitzvah, ou seja, ele está deixando de ser menino e passa a ser adulto. E ele começa a viver esse momento, essa transformação, e nesse momento ele está vivendo isso. Só que ele tem todo um processo, ou seja, o seu ministério vai começar com 30 anos, aqui ele está com 12, e ele já fazia algo diferenciado, ele já vivia de forma diferenciada. E aqui eu aprendo algo muito poderoso, porque Jesus,
ele não tinha crise de identidade. Com 12 anos ele sabia quem ele era, porque ele fala para Maria: onde você acha que eu estava? Eu estava na casa do meu pai. E Maria não entende, José não entende isso, porque foi a primeira vez que alguém diz que Deus é seu pai. Até então ninguém falava que Deus era pai. E Jesus, ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele é filho. E eu quero declarar que você também sabe quem você é diante de Deus. Você é filho. Você não tem crise de identidade. Você sabe quem você é. Só que isso acontece quando nós entendemos que nós precisamos passar por um processo. Jesus estava vivendo algo poderoso. Ele estava nesse lugar. Mas o seu ministério iniciou apenas com 30 anos. Quantas vezes nós recebemos algo do Senhor e nós queremos que aconteça ontem? Nós não estamos dispostos a passar pelo processo. Por quê? Porque muitas vezes o processo dói. Porque muitas vezes o processo é desconfortável. Eu não estou disposto a passar pelo desconforto para chegar aonde que Deus quer que eu chegue. E eu quero muitas vezes acelerar esse processo. Davi, quando foi ungido rei, o que aconteceu com ele logo em seguida? Ele volta para o pasto. Ele não vai para o trono. Ele volta para o pasto. Ou seja, ele foi para o processo. Ele não se preocupou em sentar no trono. Ele foi passar isso, foi por quase 17 anos até chegar no trono. Ou seja, passou pelo processo. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, logo em seguida que ele chegou no Egito, ele não virou governador do Egito. Foram 13 anos até chegar onde ele estava. Só que ele suportou o processo. Ei, querido, quais processos que você tem passado que você não está suportando? Que você quer acelerar, que você quer pular essa fase. Só que não tem como pular essa fase. O processo é desconfortável, sim. O processo muitas vezes vai doer, vai. Mas você já viu algo poderoso ser extraído com sorrisos? Muitas vezes vai ser com lágrimas. Muitas vezes vai ser com dor, vai ser com choro. Só que o Senhor nos prometeu algo poderoso. Ele não disse que iria livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, mas ele disse que ele passaria com eles pela fornalha. Muitas vezes o milagre na sua vida está pronto para acontecer, mas você não quer passar por aquilo e você volta para o final da fila. E você volta por todo o processo. E a gente se questiona: Deus, por que isso? E quando a gente tem que perguntar a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? E nós temos que ter esse entendimento que acelerar o processo vai fazer com que nós geremos frutos de plástico que não geram sabor, não geram aroma, só tem aparência, mas que não geram vida. Então, se nós queremos acelerar o processo, nós temos que olhar para Deus e dizer: Senhor, me ajuda a passar por esse processo. Se está doendo, mas o Senhor está comigo, Ele está segurando pela tua mão. E eu quero declarar que você não vai passar pelos processos sem pular etapas, mas você vai viver debaixo da direção, da graça e do favor do Senhor. E é Ele que todos os dias vai te dar suporte, vai te dar direção, vai te dar conforto, para que tudo aquilo que você tenha passado, esteja passando, se torne um testemunho, para que vidas sejam alcançadas. E quando você olhar para trás, você vai dizer: eu queria passar tudo de novo. Olha como isso é interessante, né? Às vezes a gente passa por lutas, por provações, e quando tudo passa e a gente chega naquilo que Deus tem para nós, vai começar uma nova fase. Mas se a gente olha para trás, a gente diz: eu passaria por isso tudo de novo. É só perguntar para uma mulher que teve parto normal. É uma dor insuportável. Eu nunca tive essa dor e nunca vou ter, em nome de Jesus. Parecida com isso. Dizem que a dor de cólica renal é parecido, né? Eu nunca tive também, então eu não sei como é que é. E eu espero que nunca terei isso. Declaro sobre a vida de vocês isso também. Mas se for perguntar para a mãe, depois que o neném nasce, quem é a mãe aqui sabe, ela passaria por tudo de novo. Por mais insuportável que seja essa dor. Mas ela passaria. Por quê? Pelo prazer de ver aquele rostinho que ela estava gerando. E Deus tem gerado coisas maravilhosas em cada um de nós. Ele tem ministérios sendo gerados. Ele tem relacionamentos sendo gerados. Ele tem vida sendo gerada através das nossas vidas. Mas nós precisamos passar por esse processo para que a gente chegue maduro nesse lugar que o Senhor tem para nós. Nós estamos vivendo o ano de 2023, a nossa igreja, o ano da maturidade. Qual é o nível da sua maturidade diante de Deus? Qual é o nível da maturidade que você tem buscado diante de Deus? Para que a gente não perca Jesus pelo caminho, nós precisamos entender que os processos nos forjam, os processos nos transformam, para que a gente chegue pronto naquilo que o Senhor tem para nós. Quando Jesus foi para o Getsemane, e Getsemane significa prensa, lugar de moagem, onde a oliveira, a azeitona, ela era moída, era uma pedra onde ela jogava as azeitonas ali dentro e elas eram amassadas, transformadas para que o azeite fosse extraído. Jesus estava nesse lugar e ele disse: Senhor, se for da tua vontade, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele passou, ele foi como ovelha muda levada ao matadouro, ou seja, sem reclamar, sem questionar, e foi por amor. Como que nós muitas vezes dizemos que amamos ao Senhor,
se nós não estamos dispostos a sofrer por Ele, muitas vezes. Que essa noite o Senhor transforme o nosso coração e que nós entendemos que nós estamos passando por processos. E a vida é assim, é um constante transformar e através de processos que nós somos lapidados para que a gente chegue aonde o Senhor quer que nós cheguemos. E quando nós estivermos prontos, Ele nos leva para a sua glória. Amém? A quarta característica, meu irmão, para que a gente não perca Jesus pelo caminho: não se acostume com as coisas de Deus. Isso aqui é interessante. Olha só o que diz o verso 42. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme de costume. Olha só, subiram à festa, vírgula, conforme de costume. Eles já estavam acostumados com aquilo ali. Eles já estavam acostumados a viver aquilo ali. Quantas vezes nós estamos acostumados com as coisas de Deus e aí o nosso coração se esfria? O nosso amor por Jesus se esfria. Hoje é domingo, eu sei que eu tenho que ir para a igreja. Quinta-feira tem culto, eu vou no culto. Eu sei que muitas vezes eu tenho que orar antes da refeição, antes de dormir. E a gente acaba se acostumando, a gente acaba virando um religioso das coisas do Senhor. E o Senhor está nos alertando: ei, eu não quero me perder no teu caminho, mas você não pode se acostumar com as minhas coisas. Eu tenho novidade de vida todas as vezes para você. Quando você chega na minha presença, você tem novidade de vida. Não é sempre igual, mas eu quero transformar a sua vida. Então, querido, não se acostume com as coisas de Deus. Não é normal a gente estar aqui. Não é natural a gente estar aqui. Mas sim, é um momento onde eu tenho a oportunidade de me chegar na presença de Deus e entregar o meu melhor para Ele. Porque aqui eu vou revelar aquilo que o Senhor me entregou lá no meu secreto com Ele. Querido, às vezes você quer viver coisas grandes na presença do Senhor, mas você está acostumado com a religiosidade. A religiosidade te adormeceu. Você já não tem mais o entendimento do que é estar na presença de Deus. Tanto faz, tanto fez. Se eu não for hoje, está tudo certo. Eu estou cansado, hoje eu não vou. Por quê? Porque a gente se acostuma. E José e Maria estavam acostumados a fazer as mesmas coisas. Muitas vezes, nós mecanizamos o processo. Nós fazemos, é desse jeito que eu faço, eu vou assim, vai ser desse jeito. E a gente acaba mecanizando. E quando Jesus, ele não é mecanizado, ele não está preso a uma religião. Ele é um estilo de vida, ele nos mostra aquilo que ele quer conforme a sua vontade. Jesus, ele era perito em quebrar regras. Nunca princípios, mas regras ele quebrou várias. E instalou vários princípios para nós. Quais são as regras que você está preso, deixando de cumprir o propósito de Cristo? Eu não estou falando que você precisa fazer coisas erradas, obviamente que não. Eu estou dizendo que você precisa quebrar muitas vezes as regras e se jogar na presença de Deus, clamar por Ele. Eu não posso fazer isso, porque senão as pessoas vão olhar para mim e eu vou estar escandalizando. Querido, se Deus está tocando no teu coração, se Deus está tocando em ti, não se prenda ao que os outros vão achar, mas aproveite a oportunidade de receber algo poderoso da presença de Deus. O Senhor, ele é muito gentil, ele é um gentleman, como diz os ingleses, né? Ele nunca vai te forçar a nada. Ele quer sempre derramar, mas ele só vai derramar para aqueles que estiverem com sede e fome da presença dele. Quantas vezes você já se acostumou com a presença do Senhor? Muitas vezes nós podemos ser igual José e Maria aqui. Estamos mecanizando o processo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós estamos engessando aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E às vezes a gente deixa de viver coisas preciosas na presença do Senhor, porque a gente engessa o processo. A gente acaba olhando para as coisas e fazendo muitas vezes do nosso jeito, sendo que Deus quer fazer algo diferente. Deus quer te dar um choque de realidade. Deus quer te dar um choque com o Espírito dele. E você lá está todo preso. Por quê? Porque você está preso à religiosidade. Você está preso às coisas. Entenda que Jesus, ele é perito em quebrar regras, mas instalar princípio. E o princípio principal é que nós devemos adorar e obedecer ao Senhor com toda a nossa entrega, com todo o nosso amor. Porque Ele nos ensina que Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se tem adorador que adora em espírito e em verdade, quer dizer que tem aqueles que não adoram em espírito e em verdade. E se você essa noite está mecanizando o processo, deixa o Espírito Santo te dar um choque dele ainda essa noite, querido. Deixa ele te tocar para que você saia daqui transformado, enlouquecido por ele. Só que você precisa permitir isso, para que você não perca ele. Não se acostume com as coisas do Senhor. Entenda que toda oportunidade que nós temos que entregar o nosso melhor para o Senhor. Nós temos que aproveitar para entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, fazer o nosso melhor para aquele que nos amou primeiro, para aquele que se entregou por nós naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao coração do Pai novamente. Viver para Jesus, querido, custa tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. E essa noite o Senhor está te dizendo: ei, se você me perdeu no caminho, porque você
está preso à religiosidade, essa noite eu quero quebrar essa religiosidade e eu quero te encher com o meu Espírito Santo, para que você possa viver o sobrenatural na presença do Senhor. Não perca a oportunidade, querido, de entender que o Senhor está nesse lugar e Ele quer que você o toque. Ele quer que você chegue diante da presença dEle. Ele quer que você se movimente até Ele. Algo que move o coração do Senhor: a fé. Qual é o nível de fé que você tem colocado diante de Deus? O que você tem apresentado diante dEle? Não se conforme, não se amolde aos padrões desse mundo, não se acostume com as coisas, mas entenda que todo momento é uma oportunidade para você ser um instrumento do Senhor, para você ser alguém usado poderosamente por Deus, diante da presença dEle. A quinta característica, querido, de alguém que pode estar perdendo Cristo pelo caminho: cuidado com as distrações. Hoje nós vivemos num mundo cheio de tecnologia, tudo é tecnológico. Hoje nós estamos conectados com o mundo todo. O que acontece lá do outro lado do mundo nós sabemos agora. A internet transformou isso, isso é muito bom. Nós hoje temos através disso a oportunidade de levar o evangelho para várias pessoas através da internet. Mas quanto disso aqui tem roubado você da presença do Senhor? Eu não sei se você tem no seu telefone o tempo de uso diário, mas muitas vezes se nós olharmos aquilo ali, nós vamos ver que muitas coisas nós temos deixado de fazer, porque nós passamos horas e horas anestesiados, rolando o feed do Instagram, vendo meme que não faz sentido nenhum, coisas que não são interessantes, onde nós poderíamos estar muitas vezes buscando a presença de Deus. E eu não estou dizendo que você não tem que se entreter, mas eu estou dizendo quanto disso tem roubado a presença de Deus na sua vida. Quanto disso tem feito com que você tenha se distraído com as coisas do Senhor? Quanto disso você tem deixado passar para poder satisfazer alguns desejos que você tem de estar ali, vendo coisas que não fazem sentido? Existem pesquisas que dizem que quem é fã de série aqui? O pessoal gosta de série aqui? Não. Se você viu aquela série, eu nunca assisti, né? Aquela de médico, Grey's Anatomy, né? Você sabe, né? Se você assistiu essa série toda, você poderia ter lido a Bíblia 2 vezes. E várias outras coisas. Eu não estou dizendo que você não pode assistir, mas como tem sido o seu nível de entrega na presença do Senhor? O que você tem buscado como prioridade? O que você tem feito para que você possa estar num nível diferente na presença do Senhor? Às vezes a gente tem pedido tantas coisas para Deus, e Deus ele pede uma coisa de nós: a nossa obediência e a nossa disponibilidade para Ele. E às vezes a gente não está disponível para entregar aquilo que o Senhor quer de nós. Só que a gente tem que entender, querido, se a gente não quer perder Jesus, e a gente não tem mais tempo de perder Jesus pelo caminho, a gente está vivendo um tempo, querido, que cada vez mais, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mais e mais sinais estão se cumprindo daquilo que está nas Escrituras. Nós temos percebido que o Senhor está voltando, e nós não temos tempo de olhar para trás. Nós não podemos ter plano B. O plano A é viver para Cristo, é, se necessário for, morrer por Ele, entregar tudo aquilo que nós temos na presença dEle. Quantas coisas tem roubado você da presença de Deus? O que tem te distraído? Quais são as janelas que você tem colocado os seus olhos e tirado da presença de Deus? Às vezes pode ser o trabalho, às vezes pode ser um relacionamento, às vezes é o próprio celular. O que tem roubado você da presença de Deus? Lembra que eu falei que muitas vezes a gente está agarrado a coisas, a situações, e Deus está dizendo: abre mão, entrega. Ai não, Senhor, mas eu não consigo, eu não posso. Entrega. Você tem uma palavra sobre a sua vida. Entrega. Abre mão daquilo que tem te prendido, que tem feito você viver a mediocridade na presença do Senhor. Onde Deus tem muito mais para você, onde você pode ir muito mais além com o Senhor, mas pela falta de entrega, pela falta de deixar as distrações de lado, você tem perdido as oportunidades de viver o extraordinário da presença do Senhor. Está na hora de a gente entregar tudo aquilo que nós temos verdadeiramente aos pés da cruz, aos pés do Senhor. E querido, quando eu olho para essas características aqui, muitas vezes eu me vejo em algumas delas aqui. E algo me conforta, porque a misericórdia do Senhor me alcança, nos alcança. E nós temos a possibilidade de nos achegarmos à presença de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, Pai, eu não quero deixar o Senhor fora do caminho, mas eu quero estar caminhando contigo todos os dias.
E essa é a noite que o Senhor preparou para que eu e você pudéssemos estar aqui e Ele colocar nós no caminho dEle novamente, e não deixarmos Ele de lado, que as distrações não nos tirem da presença dEle. Você crê nessa palavra? Eu quero te convidar então para que você possa ficar de pé. Eu quero te dizer algo poderoso, que essa noite o Senhor marcou para dizer: ei, está na hora de você entregar aquilo que tem te prendido, que tem feito você sair do meu caminho, me perder no caminho. Mas essa noite Ele quer te trazer para perto dEle novamente. Essa noite é uma noite de restauração. Essa noite é uma noite de conserto na presença do Senhor. É momento de nós dizermos: Senhor, eu quero estar caminhando contigo o tempo todo. Eu não quero te deixar de lado. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, e nesse momento você tem a oportunidade de botar o seu coração diante do Senhor. E depois eu quero orar por você que decidiu voltar para o caminho do Senhor. Oh, aleluia.